E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, basicamente 4 materinhas para você, tá? 2 matérias vão ser falando sobre o arroz, tá? Tanto que eu deveria ter soltado no vídeo passado, não deu, porque saiu muitas matérias. Então já vou falar sobre o arroz. 2 sobre o arroz. O preço do tomate em um estado triplicou, tá? Triplicou não, me desculpa, quadruplicou, de acordo com a matéria aqui. E o Japão continua com déficit comercial. Então o saldo na balança do Japão ficou no vermelho de novo. Tá? Só que antes que eu comece todas as matérias, quem assistiu o vídeo passado deve se lembrar que eu falei sobre a aquisição, no caso do grupo Itoyokado, em relação a o 7-Eleven, desculpa, gases. Aí eu falei que era uma grande oportunidade, etc. Só que até aquela matéria, o grupo Itoyokado, que está querendo comprar o 7-Eleven, ele não havia colocado suas intenções, agora ele colocou. Tá? E quais são as aquisições? Ele vai fazer uma oferta de aquisição, tá? A maior da história do Japão, por incrível que pareça. Só que a ideia dela é fazer um OPA. Tá? Japão, mas o que é OPA? Né? Opa, acontece alguma coisa assim, OPA. Tá? Ou você pode falar em inglês, OPA, tá? Que é diferente, é o contrário do IPO. Tá? O japonês está falando grego. Eu não entendo jargões de, como é que se fala, educação financeira. O que isso quer dizer? Que eles vão tirar as ações do mercado. Eles vão tirar todas as ações do grupo 7-Eleven para dar uma, como é que se diz? Uma repaginada, uma revalorizada na coisa ali. Tá? É aquilo que eu falei. Dependendo, poderia subir um pouco mais aqueles valores, poderia subir um pouco mais. Né? O grupo Itoyokado, dependendo, iria subir muito, dependendo, com certeza. Iria acontecer. Mas o que eles vão fazer? Eles vão pegar, eles vão fechar, eles vão tirar isso do mercado. Eu vou explicar isso melhor no TikTok. Eu vou gravar uma matéria só pro TikTok falando disso aqui. Tá? Então não, isso aqui é só um aviso. Se você tiver ações do 7-Eleven ou estiver pensando em comprar ações do 7-Eleven aqui no Japão, não faça. Se você tiver, ou venda. Tá? Por que, japonês? Porque dependendo você pode amargar algum prejuízo. Tá? Aproveita que agora está em alta as ações do 7-Eleven e venda. Tá? Porque se ele fizer um OPA, só para resumir aqui, para poder começar a matéria, se ele fizer um OPA, pode ser que ele oferte para poder comprar as ações dos acionistas ali, tá? Pelo valor de quando o 7-Eleven postou pela primeira vez as ações no mercado japonês. Então pode ser que sejam valores bem inferiores. Então nisso você vai perder dinheiro, se você já tiver ações, porque é aquela velha história, você compra na baixa e venda na alta. Não é comprar na alta e vender na mínima, na baixa. Aí você perde dinheiro, pô, é burrice. Tá? Então já tô te dando a dica aqui. Então o Japa aqui já tá te dando a dica. Tá? Se você tiver ações, já começa a desfazer. Tá? Porque eles estão querendo finalizar essa compra até o final do ano. Tá certo? Mas assim que tiver mais, como é que fala assim, novidades, eu vou explicando para você. Mas essa história melhorzinha eu vou explicar lá no TikTok. Tá? Lá no canal do TikTok. Por que eu não posso ficar muito tempo aqui? Porque nós temos 4 matérias. Tá? Então a coisa aqui acaba ficando um pouco mais longa, eu não posso ficar gastando muito tempo aqui, né? Então vamos lá. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? Mas olha só, o Ministério da Agricultura aqui do Japão reduziu a perspectiva de colheita de arroz aqui de outubro. É aquela velha história. Alguns locais sofreram, tiveram problemas, ia dar consequência, Tá? Aquele oba-oba do início da colheita ali, aquilo ali era só euforia. Tá? Porque, olha só, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca anunciou as perspectivas de colheita de arroz, né, do mês passado e desceu a avaliação de ligeiramente boa para quase normal. Então, se está quase normal, está bem abaixo.
Então já dá para você ter uma ideia que é aquilo que eu sempre falo. Aconteceram alguns desastres naturais aqui no Japão que o governo não contabilizou, algumas mídias não contabilizaram, mas tem que contabilizar, porque vai dar problema no resultado final. E poderia, como é que fala assim, dar problema na quantidade de arroz ofertado aqui no Japão? Sim, vai dar problema. Não é que vai, poderia não, vai dar. Por que você acha que eles estão importando arroz dos Estados Unidos, arroz de Taiwan? Para poder vender, para poder quebrar essa ideia de escassez. Claro que é um arroz de outra qualidade, sim, por isso que eu estou falando. Quer comprar, quer continuar comendo gostosinho ali, o seu coxinha e carne, meu, compra e estoca. Porque isso vai sumir, isso vai sumir. Porque saiu uma matéria também, só que essa aqui não é pauta, tá? É só uma atualização. Que aumentou o número de turistas, mas no Japão parece que ficou em 3 milhões e alguma coisa, 3 milhões e 300, é um negócio assim, 300 mil. É um negócio assim, 300 mil, 301 mil. É um negócio assim, eu sei que ficou na casa dos 3 milhões e tralalá. Tá? Então você vê que é mais gente comendo. E a quantidade ofertada, você vê que está igual para o mês de outubro, está quase normal. Quase normal o que é? Está abaixo da média. E é isso que as pessoas têm que procurar aprender a interpretar esses sinais. Então o arroz, o commodity arroz, ele vai dar uma disparada no valor de mercado, ele vai, como saiu uma matéria que você é a próxima que eu vou falar, que houve 57% de aumento. Mas eu já havia relatado também esse aumento antes. Quando estava começando a tempo de colheita, eu já tinha cantado a bola aqui no canal. Então, por isso que eu falo que quem acompanha o canal aqui fica sempre muito bem informado e com antecedência que dá tempo da pessoa se precaver de certas coisas de mercado e absorver certos, como é que fala assim, aumentos de preços e alguma coisa. Por isso que eu falo, se você não é inscrito no canal, você se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho, tá? Porque eu canto essa bola aqui várias vezes. Toda vez que eu canto essa bola não demora muito, a coisa, como é que fala, aumenta. Tá? Mas continuando aqui. Então, desceu a avaliação de ligeiramente boa para quase normal devido às altas temperaturas registradas nas regiões de Kyushu e Chugoku. De acordo com o anúncio do Ministério da Agricultura do Japão, o índice médio nacional para o desempenho da cultura de arroz, baseado num ano normal que é de 100, tá? Estava em 101 no dia 25 do mês passado, com uma queda de 1 ponto em relação ao relatório de setembro. Com o resultado, você vê que está caindo. Então, você viu, com o resultado, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca reduziu as perspectivas de colheita para ligeiramente boa para a média. Por estado, espera-se que o estado de Hokkaido e Akita tenham uma experiência ligeiramente boa. Ligeiramente boa não quer dizer que esteja ótimo, tá? Tá assim, daquela coisa assim, mediana. Então eles colocam assim, para não falar que está mediana, eles colocam ligeiramente boa. É aquele jogo de palavras. Tá? Enquanto o estado de Miyazaki e Kagoshima, onde a colheita está em pleno andamento desde o final de setembro, terão uma experiência ligeiramente ruim. Enquanto Kyushu e a região de Chugoku terão uma colheita ligeiramente pobre. Disse que as altas temperaturas e os surtos e percevejos levaram uma diminuição na produção. Aí eu vou colocar a lógica para você. Se o Japão exporta muito arroz, se está entrando muito turista e ele está produzindo menos arroz que o normal, porque você viu que o relatório do governo está falando que diminuiu aqui. O que você acha que vai dar? Você acha que não vai dar escassez de arroz? Pois é, eu já venho cantando essa bola, ó. Mas vamos lá. Além disso, o rendimento esperado do arroz, que é um alimento básico para esse ano, foi revisto em baixa estimativa anterior de 6,83 milhões de toneladas, para 6,79 milhões de toneladas. Então você vê que caiu a revisão para esse ano para baixo. O número de toneladas de arroz aqui no Japão. E eu havia alertado isso. Tá? É evidente, japonês? Não.
Só você acompanhar, é simples. O governo ele solta certos relatórios, só que ele não inclui aquilo que nós que vivemos aqui no Japão, que nós estamos vendo. Você vê que teve desastres pro lado de Toyama, teve desastres em outros locais. Você vê que teve lá pro lado de Miyagi, tá? E outros locais também tiveram chuvas muito fortes, alagamentos, enchentes, Noto, né, por causa de Ishikawa. Então todos esses locais que tiveram enchentes, destruiu a lavoura ali, destruiu a plantação de arroz. Só que eles não estavam contabilizando isso. Isso aí que é? Jogar aquela cortina de fumaça, puf, na cara do, como é que fala assim, da pessoa que está vendo a notícia. Isso aí é errado pra caramba. Deveria incluir certas coisas? Deveria, para poder trazer a situação real que tá. Não ficar soltando de forma fragmentada. Porque é pior. Tá? Por que é pior? Porque solta um fragmento aqui, solta um fragmento ali, você vai acumulando, só vai acumulando. É pior. Tá? Mas é aquela velha história. Só para finalizar, o Ministério da Agricultura do Japão afirma que a colheita será de 180 mil toneladas, superior à do ano passado. E será dada atenção aos impactos dos preços futuros. Se vai dar impacto nos preços, tem alguma coisa errada. Porque se ele afirma que vai ser 180 mil toneladas superior à do ano passado, o impacto dos preços é para baixo, não é para cima. Os preços do arroz vão cair, porque vai dar muita oferta de arroz para pouca demanda. Só que o que está acontecendo agora é o contrário. Então você vê que o governo está mentindo. Só para você ter uma ideia aqui, né? Vou ler de novo. Hokkaido e Akita, ligeiramente boa. Então você vê que não está bom. Tá abaixo da média. Miyazaki e Kagoshima, ligeiramente ruim. Você vê que está bem, tá zoadinho. Kyushu e Chugoku, ligeiramente pobre. Então você vê que está abaixo do ruim ainda. Então colheram pouco. E o governo tem, como é que fala assim, a coragem de falar que vai ser 180 mil toneladas superior, sendo que em um mês já foi uma porcaria. Então já dá para você sacar quem que está mentindo nessa história, né? Então vamos para a próxima matéria aqui. É o continuar no arroz, só que agora a ideia é do preço. Tá? Por isso que quando eu gosto de gravar vídeo, eu já gosto de fazer o dever de casa. Você vê que eu já falei por quantidade, agora eu vou falar o preço. Tá? O preço relativo das negociações em relação ao mês passado para as novas ações aumentou em média de 57%. Então você viu que o arroz deu uma subida de 57%. Tá. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca anunciou o preço relativo às transações quando os coletores de arroz do grupo JA vendem o arroz. Tá? Eu não recomendo você comprar arroz na JA. Tá? Porque o arroz na JA ele é muito caro. Porque o arroz na JA também ele é um intermediador. Então se você conseguir comprar diretamente do, como é que fala assim, do produtor, tem muitas empresas, como é que fala assim, tem muito produtor que ele consegue vender direto. Então tem algumas empresas que ela consegue vender, tá, com preços bem mais baratos. Tá? Mas tome cuidado também, porque houve uma série de roubos de arroz aqui no Japão. Então receptação de produto roubado da cadeia, se a polícia vier para cima. Tá? Como teve algumas empresas aqui no Japão que elas estavam comprando cobre roubado. A polícia descobriu, foi lá e deu uma batida. E foi pra cadeia, foi cadeia para todo mundo, né? Não preciso nem falar nada. Porque receptação de produto roubado dá dinheiro, dá cadeia. Tá? Ia falar dá dinheiro pro cara que comprou, que está revendendo, mas dá cadeia. Tá? Então só tome cuidado. Mas tem empresas que estão vendendo. Tá? Então você vê que essas empresas estão vendendo na internet ali, mas não cai muito, não difere muito do preço de mercado. Só que dá alguma variação. E essa alguma variação, dependendo da situação, chega até 3.000 ienes, pelo que eu vi. E 3.000 ienes, pô, é dinheiro hoje em dia, tá? Antigamente não era tanto assim não, porque o dinheiro rendia mais. Hoje, 3.000 ienes faz uma diferença danada. Então,
Dá essa diferença? Dá. Porque muitos desses vendedores de arroz que tem no Facebook, eles não estão eles colocam já Takeobin, tá? O preço do Takeobin já está incluso, diferentemente dos brasileiros que cobram o Takeobin à parte. Essas empresas japonesas já colocam o preço ali, já embutido, tá? E eles não falam do chorizo. Então você vê que o preço final já está tudo embutido. Quando eu comprei 20 quilos de arroz esses dias para trás, né? Que foi 10 de koshihikari e 10 de brown rice de koshihikari também. O que foi uma surpresa. Eu achei que o brown rice, no caso o arroz integral, não seria de koshihikari, seria de uma outra, como é que se fala assim, de uma qualidade um pouco mais inferior. Não, mas não, foi de koshihikari também, o que me chamou muita atenção. Tá? Paguei 12 mil. Aí se você for ver, 10, 10, tá? Seria 10 quilos de cada um, 6 mil. É uma média de mercado, é o que está no mercado. Só que se eu levar em conta que ele entregou na porta da minha casa, já com Takeobin incluído, para mim tá lucro. Porque se eu fosse comprar isso no mercado, além daqueles 6 mil que eu teria que pagar no mercado, ainda tem o chorizo de mais 8, que é o imposto sobre consumo. Então ficaria muito mais caro para mim ainda. Então sairia muito, dessa forma saiu muito mais barato. Questão de economia. Então é questão de fazer cálculos, tá? Hoje em dia, se você tiver preguiça de fazer cálculos, você acaba pagando mais caro. Tome cuidado, tá? Fica a dica do Japa aqui para você fazer seu dinheiro render aqui no Japão. Então, como a JA ela é uma intermediadora, ela vai colocar uma porcentagem dela ali, tá? E ela, dependendo da situação, ela enfia a faca, tá? Nessa parte do arroz, ela dá uma facadinha. Para hortaliças e frutas de época, eu recomendo muito ir na JA, tá? Porque eles fazem grandes promoções, pelo menos aonde que eu moro aqui em si, que eles fazem grandes promoções, tá? Só para vocês terem ideia, aqui não tem como mostrar aqui porque está lá na cozinha. Mas eu comprei um saco de mikan, mas um saco mesmo, uma sacola, aquela sacola branca de supermercado, lotada de mikan, que é a mexerica, 600 ienes. Olha aí. Se eu fosse comprar isso no mercado normal, eu ia gastar pelo menos o triplo disso, pela aquela quantidade de mexerica que veio. Então nós temos que tomar cuidado na hora de comprar, sim. Não compre tudo no mesmo local. Mas tem locais que é de época que vale a pena você ir, sim. A JA eu recomendo para comprar frutas e hortaliças. Igual o Hakusai, tá? Que é o, como é que fala, a selga. A selga agora também vai estar entrando em época. Agora está com os valores um pouco mais altos. Só que vai chegar mais para dezembro, esses valores vão cair muito. Só que só toma cuidado, tá? É que eu não gravei esse vídeo, mas eu deveria ter gravado. Os supermercados aqui no Japão eles estão fracionando os produtos, tá? Só que na fração eles estão colocando valores a mais. Então sai mais caro você comprar a fração do que você comprar a peça inteira. Só você fazer o cálculo. Igual o Hakusai, a selga, eles geralmente fracionam em 4. Se você pegar o valor da selga que está na prateleira e o valor da selga fracionada, e fizer a conta, não vai bater. Tá? Eu tenho feito esse cálculo em vários supermercados e todos eles estão com a mesma prática. Então você comprar fracionado às vezes não vale a pena. Tá? Vale mais a pena você comprar ele inteiro ali, né? Você vai pagar um pouco mais caro, mas dá para você picar ou você fazer separações em porções menores para você comer. Tá? Vai sair muito mais barato fazendo o cálculo. É aquela velha história. Muita gente me questionou, falando, japonês, mas é impossível comer, a pessoa passar com 30 mil ienes. Não, dependendo, não é. Não é. Igual, por exemplo, você compra um udon de 19 ienes, que vende no supermercado. 19 ienes. Aí você vai e você compra uma selga dessa. Tá, vai, faz de conta. Você pagou 400 ienes na selga. Vou colocar bem caro, 400 ienes na selga. Você dividiu em 4, vai sair reacoen. 1/4 da selga. É a selga pra cacete pra você comer. Então você vê que só aí deu 119 ienes. Aí se você comprar, um pacote de tiquá,
que é aquele rolinho de peixe lá, de peixe prensado. Se você comprar um pacote de ticuá, geralmente, numa média que eu pago aqui, onde eu moro, goju yen, 50 ienes. Então se eu dividir isso, que geralmente vem 4, então vai sair 12,5 ienes. Então você já consegue fazer uma refeição, você vê pagando barato. Mas ainda tem pessoas falando que não tem condições de passar com isso. Então o que quer dizer? A pessoa ostenta. Ela não está sabendo comprar, ela não está sabendo fazer cálculo. Então o dinheiro dela não vai render. E vai chorar. Por isso que eu falo, tem que saber fazer cálculo, saiba fazer cálculo. Quer comer barato? Não pode ter preguiça. Tiver preguiça e ficar vivendo de iFood, tu tá lascado. De Uber Eats, tu tá lascado aqui no Japão. Então, nós estamos em época de fazer isso, a não ser que você trabalhe numa Murata da vida e ganha bem pra cacete, né? Ou trabalhe numa Toyota da vida e em outros lugares assim, que você ganha bem. Caso contrário, não. Quem está vivendo na margem do mínimo não pode se dar esse luxo. Então tem que fazer o cálculo, tem que fazer o cálculo. É igual o ovo. O ovo voltou a subir, por quê? Está dando gripe aviária, está dando uma série de focos de gripe aviária aqui no Japão. Então o que acontece? Está tendo matança de galinha, dá com pau. Então nisso vai aumentar o preço da carne de frango, aumenta o ovo. E final do ano o preço do ovo já sobe por normal, porque muitas empresas de doces elas compram muito ovos, porque tem que fazer doces. Então nisso a quantidade de ovos de mercado diminui, já por si só. Então aquela ideia de oferta e demanda, ela já cai por si só, tá? Elevando os preços. Por isso que as pessoas têm que ficar muito atentas. Não adianta a pessoa querer questionar certas coisas. Então, eu falo assim, porque eu fui muito questionado, né? Não há nada contra em ser questionado, mas me dê, como é que fala assim? Razões plausíveis. As razões que contradizam a minha, como eu já dei aqui em questão de fracionamento, cálculo de alimentos, etc. Razoável. Que me contradiga de uma forma, como é que fala assim? Ali, realista. Por que você acha que tem muitos restaurantes com preços baixos, que vendem a preços baixos, e ele ainda tem lucro? Porque ele consegue comprar ainda muito mais baixo os produtos. E eles fracionam. E aí? Você vê quando você vai num Ashoko, uns restaurantes tipo o Ashoko aí, que tem, você vê que as porções são pequenas e os valores dos pratinhos ali são mais ou menos. Por quê? São valores fracionados de compras. E é isso que as pessoas ainda não entenderam. Por isso que tem muito bentoyade brasileiro que abre, ele não aguenta, ele quebra, porque ele não sabe fazer contas de valores fracionados. Ele fala assim, então a estimativa do bentô é tanto, eu vou vender a tanto, porque está o preço de mercado. E dependendo do preço de mercado, não é a realidade dele, porque depende do quanto ele paga. Então, às vezes, ele está pagando caro, ele está vendendo bentô a preço abaixo do preço da mercadoria dele, ele está tomando prejuízo, ele não está vendo. E nisso ele quebra. Por quê? Falta de fazer contas. Querer fazer conta hoje em dia deixou de ser, como é que fala assim, luxo, é necessidade. Você tem que saber fazer conta, no mínimo, tá? Eu sei que é chato escutar esse tipo de coisa, mas é a realidade daqui. Então, enquanto muitas pessoas não entenderem esse tipo de coisa, elas não vão conseguir sair do vermelho aqui no Japão, financeiramente falando, né? Mas, continuando aqui, então vamos lá, voltando à matéria aqui. De acordo com o preço médio de todas as marcas, foi de 23.820 ienes por 60 quilos no mês passado, com um aumento de 57% no mesmo mês do ano passado. Então você vê que aumentou em 57% no mês passado para esse mês, tá? Como é que se falou? O valor do arroz. O valor médio mensal mais elevado para o início da pesquisa em 2006, estabelecendo um recorde por 2 meses consecutivos. Então você vê que o preço do arroz está batendo recordes de 2006. Tá?
Olhando para a taxa de aumento dos preços por produção, o Nanatsuboshi de Hokkaido teve 63%. Então esse 57% foi uma média, tá? Não foi um valor assim, não. Subiu 57%, não, foi uma média. Porque você vê que o Nanatsuboshi de Hokkaido estava com 63%. O Akita Komachi teve 55%. O Tsuya Hime de Yamagata 35%. O Tsuya Hime de Niigata teve 35% também. E o Koshihikari 22%. O Ministério da Agricultura do Japão afirma que a razão pelos quais o preço do arroz continua elevado é pelo montante de adiantamentos feitos pelas cooperativas agrícolas aos agricultores e aumentou a competição entre os coletores para garantir que o arroz, né, no caso assim, que as empresas comprem o arroz, fica ali a exclusividade para eles. Então eles estavam pagando adiantados, mas isso não, como é que fala assim, não justifica, tá? Esse aumento assim, por essa razão não. Por essa razão, porque eles, como é que fala assim, as empresas só estão dando um calção, tá? Pro agricultor ali passar toda aquela, como é que fala assim, aquela colheita dele e guardar para aquela empresa, para aquele restaurante, para aquele grupo. Então não justifica, porque esse preço não, como é que se diz, ele não é jogado, tá? A não ser que a empresa que pagou isso está pegando esse arroz do agricultor e já está repassando pro cliente com esse aumento. Tá? Então você vê que aí, nesse caso, você vê que as próprias empresas aqui do Japão estão criando a inflação para o arroz. No caso, o grupo Ion e outros grupos estão criando essa inflação do arroz. Tá? Se você parar para pensar, se for usar essa razão. Então você vê que as próprias empresas varejistas do Japão estão sacaneando a própria economia do Japão, se for pensar por esse lado. Tanto que você vê que o próprio Ministério da Agricultura do Japão está tirando dele da reta, né? Mas continuando. O Ministério da Agricultura afirma que a quantidade de arroz vendida nos supermercados e outras lojas tem vindo diminuindo. Está diminuindo desde os finais de setembro. E vamos ficar atentos à forma que isso se refletirá nos preços daqui para frente. Pode ser que dê aquela ideia de oferta e demanda. Então vamos começar a ofertar muitos produtos. Então vai ter pouca demanda, isso vai cair. Só que não vai acontecer isso no final do ano. Porque no final do ano tem muita época de festa. Então o que acontece? A venda do arroz será maior. Principalmente o arroz de pramote. Tá? Que tem muita procura no final do ano. Geralmente costuma sumir. Tá? Como é que fala assim? Das prateleiras. Então tem que tomar cuidado? Sim. Toma muito cuidado. Principalmente se você gosta de fazer mote. Tá? Essa época aqui acaba dando uma sumida, ou se não sumiu, o preço do arroz de mote ele dá uma subida. Tanto que a empresa que eu costumo comprar, eu comprei o arroz, comprei o arroz uma vez só. Que eu comprei o arroz dela, ela fez uma promoção também com koshihikari e esse arroz de mote. Tá? Eu não me recordo o valor agora, só que eles mandaram um e-mail para mim. Falaram, nós estamos com essa promoção, que você quer? Eu falei, não quero, acabei de comprar arroz. Eu não uso arroz de mote, né? Mas você vê que tem como você economizar ainda no Japão? Tem, mas é aquela velha história, tem que fazer cálculos, tá? Ó, quem acompanha o canal deve ter visto na guia, né, na guia lá, comunidades. Postei o preço numa cabeça de repolho, 640 ienes. Antigamente nós pagávamos Ryakoen, tá 6 vezes mais caro. O cabotiá ali, a abóbora, 1.800 ienes. E olha que aquela cabotiá que eu postei a foto, ela já estava com selo de 50% e já estava quase podre. Quem que compra aquilo ali? Pô, 1.800 ienes, não tem... Ó, as pessoas, como é que fala assim, que querem fazer o dinheiro render, aquilo não rende. Sai muito caro. Besteira aquilo ali. Tá? Então vamos ao preço dos tomates aqui. Deixa eu só molhar o bico de novo. O preço dos tomates no estado de Kumamoto, tá,
que ostenta a maior produção do Japão, mas que quadruplicou no dia 19 de novembro, tá? Em relação ao dia anterior, devido à baixa colheita e à demanda no caso da Black Friday. Então você vê que eles estão usando a Black Friday nisso para quê? Para fazer aquela ideia, tudo pela metade do dobro. Então nós temos um preço, nós vamos dobrar aquele preço, aí a gente coloca 50%, aí volta para o preço normal. Então tem que tomar cuidado, tá? Agora na Black Friday, com essa ideia de tudo pela metade do dobro. Então se você tiver algum produto que você está de olho, já começa a fazer pesquisa de preço. Porque quando eles anunciarem ali a Black Friday, para ver se você vai ter realmente desconto, tá? Porque essa ideia de tudo pela metade do dobro, isso bate muito no supermercado. A farmácia Genk, perto da minha casa aqui, quando eles colocam produtos remarcados, eles fazem muito essa prática. Eu já cansei de pegar um produto que estava remarcado e ir até a gôndola para ver qual que é o preço do produto cheio. E tá o mesmo preço. Então já dá para você ter uma ideia, tá? Como é que é a coisa, tá? O produto de promoção e o produto de compra tá o mesmo preço. Então é aquela velha história, tudo pela metade do dobro. Toma cuidado. De acordo com a distribuidora de Kumamoto Daido Seika, 24 caixas de tomates pesando 4 quilos foram negociadas por 5.770 ienes, o que dá a bagatela de 37 dólares cada em 18 de novembro. Mas o preço saltou para 23.900, aproximadamente 54 dólares. Você viu que antes era 37, foi para 154 dólares por caixa no dia seguinte. Um representante da empresa ficou surpreso dizendo: esse é um preço muito alto sem precedentes. Sim. O Kumamoto Daido Seika disse que a razão direta para esse aumento de preço é que a oferta não está acompanhando a demanda dos setores de serviços alimentícios de varejo em massa antes da Black Friday. É aquilo que eu estou te falando, a ideia da oferta e demanda. Tá? Então tem muito desses problemas, sim, por isso que tem certos produtos que, se nós estocarmos, a gente consegue absorver futuros aumentos que vêm. Então, se você quer dar uma certa economizada, você gastar um pouco mais agora para você absorver o futuro aumento lá da frente é muito válido. Principalmente para quem quer fazer o dinheiro render. Principalmente com produtos tipo arroz, que não estragam fácil, e alguns outros produtos. Vale muito a pena. Tá? Dói, a princípio, dói. Principalmente quem está com a grana, o povo que está com o dinheiro ali meio que contado. Só que essa grana contada lá na frente, ela dá uma, como é que fala assim, uma mudadinha ali, tá? Por isso que certas, como é que se fala assim, quando eu trouxe no vídeo passado sobre a, como é que se fala assim, a valorização das ações da, como é que se fala, do 7-Eleven, por causa da compra ali pelo anúncio da compra pelo grupo Itoyokado, subiu 9%. Então, se você levar em conta, dependendo, esse 9% foi muito acima do valor de inflação que o governo japonês fala que tá. Então, dependendo, vale a pena? Vale a pena. Mas eu repito, se o governo falar que tem 4, você joga 4 vezes mais esse valor, porque é aquilo que tá, realmente. Tá? Não é aquilo que o governo solta. O governo ele vai soltar sempre o mínimo necessário para ele falar que, para não deixar de falar que tem. Mas é muito mais que aquilo. Mas continuando aqui, um insider da indústria de distribuição explicou que alguns tomates de inverno e primavera continuaram a ter frutos ruins, justamente quando a colheita de tomates de verão e outono cultivados em áreas montanhosas estavam quase acabando. Acredita-se que a alta demanda combinada com a oferta curta tenha afetado o preço, mas já deu para você ter uma ideia que ficou muito caro. Então vai ter locais que você vai ver o preço do tomate a preço exorbitante. Tá? Ou aumento de preços nos pratos de comida nos restaurantes. Por isso que sai muito mais caro você comer fora do que você cozinhar. Tá? Dependendo da situação. Dependendo se você quiser comer um sukiyaki, alguma coisa assim, vai sair muito mais em conta você fazer em casa do que você comprar. Tá? Mas tem que ver muito, tá? Depende muito do, como é que se fala,
da onde você vai comer. Você que mora aqui no Japão, se você for naquela parte de frios ali, você vai ver pacotes de lamen e, como é que se fala assim, de udon semi-frescos ali, tá? A 19 ienes. Antigamente nós pagávamos 10. Praticamente ele dobrou o preço. Mas ainda assim tem em conta para você fazer uma refeição. Aí você complementa com algumas outras coisas pequenas. Pacotes com suco com 10. Você pega, vai, se sair Ryakoen ali, um pacote, né, com 8, 10, você pega, se fraciona aquilo ali com o cálculo que eu já ensinei vocês a fazer. E você vai tendo uma noção de quanto você vai gastar. Então dá para você fazer refeições baratas, sim, gastando menos de 1.000 ienes por dia nas duas refeições, tá? É igual, por exemplo, onde que eu moro aqui, eu consigo o pacote de pão de 8 fatias por 88 ienes. Tem locais que você vai comprar o mesmo pacote de pão e ele não sai por menos de 130 a 140. Olha a diferença de economia que eu consigo. Olha aí. Então, se eu levar em conta que eu como 2 fatias de pão por dia, o pacote tem 8, dá 4 dias um pacote. Então eu gasto 88 ienes em 4 dias, comendo pão para 4 dias. Olha aí. Ainda tem gente que fala que não consegue economizar. Ah, pera lá, né? Brincadeira, né? Como é que se fala? Mas vamos lá, continuando aqui. Aqui é a última matéria para finalizar, como é que falou o vídeo. Mostra o déficit comercial do Japão. É o que deveria estar mais em alta para poder fazer a alegria geral da nação, tá? Mas está no vermelho. Então, o que isso acontece? Você vê que a coisa não está legal no Japão. Tá? O déficit comercial do Japão em outubro caiu em 34,4% em relação ao ano anterior, para 461,25 bilhões de ienes, o que dá a bagatela de 3 bilhões de dólares. À medida que as exportações atingiram um nível recorde esse mês, com uma demanda sólida de equipamentos, né, de fabricação de chips e outros produtos farmacêuticos, mostraram os dados do governo. Uma coisa que eu já não acredito mais no governo também, tá? Essa parte. Porque ele sempre fala que caiu, diminuiu o déficit, mas nunca zera. Isso nunca zera. Ele sempre cai, diminui déficit, mas nunca zera. É um troço assim, meu, que já está há 3 anos nisso. Então a dívida do Japão, na parte do PIB, de comércio internacional, é exorbitante, porque esse troço nunca zera. Meu troço é tenso pra caramba, como é que se fala assim. Então já dá pra você ter uma ideia o quanto que o governo japonês mente ali. O Japão permaneceu no vermelho pelo 4º mês consecutivo, mas as exportações aumentaram 3,1% em relação ao ano anterior, para 9,43 trilhões de ienes, marcando o primeiro crescimento em 2 meses. Como é que se diz? É que eu não lembro realmente os dados do mês passado para essa parte. Tá? Eu estava tentando lembrar aqui, por isso que eu dei essa parada, mas realmente não consegui lembrar. As importações aumentaram 0,4% para 8,89 trilhões de ienes, aumentando pelo 7º mês consecutivo, de acordo com o relatório preliminar do Ministério das Finanças. Então você vê aqui, o que o Japão compra, ele está gastando muito mais do que ele vende. Não seria muito mais inteligente para o Japão se ele baixasse o preço do dólar? Porque quando ele comprasse, ele ia pagar mais barato. Mas não. Ele prefere deixar o dólar alto no Japão, porque quando ele comprar, ele paga mais caro. Não é uma política burra do cacete? Mas é aquela velha história, né? Eu não vou, deixa eu ficar boca calada, não entra mosquito. O crescimento das exportações foi liderado por embarques de equipamentos de fabricação de semicondutores para a China e outros produtos farmacêuticos para os Estados Unidos. Enquanto isso, a demanda sólida por computadores pessoais da China contribuiu para o aumento das importações. Então você vê que tem muita gente comprando
computador chinês, tá? Em vez de comprar os computadores japoneses. O déficit comercial do Japão provavelmente continuará por enquanto, disse Kazuma Kishikawa, economista do Instituto de Pesquisa Daiwa. O iene ficou 2% mais forte em relação ao dólar americano em outubro, em comparação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o Ministério das Finanças. Mas a moeda enfraqueceu novamente em novembro. Seu impacto nas importações provavelmente surgirá no próximo mês e no mês seguinte. Então você já sabe que o próprio Ministério já está dando controle de dano. O que isso quer dizer? Os próximos 2 meses ficará no vermelho. O próprio Ministério já está falando. Tá? Disse Kishikawa. Ali. No caso, desculpa, de acordo com o Ministério das Finanças. Então já deu para você sacar. Né? O iene fraco inflaciona os custos de importação para o Japão, mas também impulsiona os lucros no exterior contra repatriados. Sim, mas é aquela velha história. Se o Japão está perdendo em vez de ganhar, é inteligente? Não é. Você vê os que ganham, é uma pequena porção. Não é o país na totalidade. Então isso é inteligente? Não, é a política burra. Vou dar um exemplo para quem não entendeu. Você vê que o Japão ele está gastando, ele compra, ele gasta mais com gasolina. Né? Então todo mundo no Japão paga mais caro. Em contrapartida, a Toyota, quando ela vende, tá? Quando ela repatria o dinheiro fica aqui só para o grupo Toyota. Os lucros ficam só para o grupo Toyota. Então deu para você entender como é que é a coisa. Então quando o Japão ele tem os lucros dele ali, os lucros dele praticamente já escoam. Então o país está perdendo para poder enriquecer algumas corporações. Não estou falando empresário, corporação. Tá? Então algumas corporações estão ficando mais ricas, tá? Em detrimento de deixar um país todo fuleiro. É inteligente um troço desse? Não, é burro. Porque é o povo que leva o PIB do país nas costas. Mas não, o governo japonês prefere deixar, como é que se fala assim, deixar o grupo Toyota um pouco mais rico, em detrimento de deixar o povo dele um pouco mais pobre. É burrice. Só para poder falar, nós temos uma automobilística chamada Toyota, que é o orgulho do Japão, e o resto do povo se fudendo. Desculpa o termo, mas não tem outra palavra. Então, eu não tenho como explicar de uma forma mais didática do que isso para você ter uma ideia do que é a política do governo japonês. Simples assim. Tá. Junto com a China, o Japão permaneceu no vermelho, né, por 43 meses consecutivos. Olha só. Então você vê que o Japão, basicamente, no vermelho 43 meses consecutivos. Então você vê que aquela ideia que eles falam assim, daqui 3 meses a gente manipula a informação ali e deixa no azul. E passa 3, 4 meses no vermelho e deixa no azul. Por que você acha que ele sempre fala, tirou o déficit, mas nunca finaliza o déficit? O déficit nunca se torna positivo por causa desse tipo de coisa. É manipulação de informação. Né? Olha só. Então, junto com a China, o Japão permanece no vermelho por 43 meses consecutivos, tá? Registrando um déficit de 781 bilhões de ienes, com um aumento de 15,8%, enquanto as exportações aumentaram 1,5%, tá, para 1,68 trilhões de ienes, e as importações cresceram 5,6% para 2,46 trilhões. Então você vê que o Japão, o que ele compra no montante geral, tá? Pelo que está falando aqui, isso aqui é um apanhado geral do tempo. Ele gasta 4 vezes mais do que ele vende. Então já dá para você sacar que ele nunca vai sair do vermelho. Isso em relação à China já. Tá? Embora as políticas de estímulo do governo chinês provavelmente estimulem a demanda,
uma reação adversa pode ocorrer no ano que vem. Não, já está acontecendo. Já vou falar para você. Possivelmente levando uma remessas fracas em relação para a China, disse Kishikawa. Por que eu estou falando que já está acontecendo? Que quando a China ela fez esse pacote de estímulo, as ações da Vale no Brasil bombaram. Puf, subiram. Olha as ações da Vale hoje. Está despencando. Então já dá para você ter uma ideia que essas ações que a China fez não surtiram efeito. Por que bate na Vale? Porque a Vale, parece que ela vende 60% de toda a produção dela para a China. Então se a China não compra aço, de alguma maneira, a Vale não está vendendo. E nisso o que acontece? Ela está ficando com estoques atrás de estoques ali. Aí entra aquela ideia de oferta e demanda. Tá? E nisso o que acontece? Está tendo muita oferta de aço para pouca demanda no caso da China. Então com muita oferta caiu o preço do aço. Então o que está acontecendo? O preço da Vale está caindo. Está despencando. Então você vê que por certas medidas, certas informações, nós já temos informações, a gente já consegue detectar isso com antecedência. Certas coisas. Então muitos que os relatórios que o governo japonês solta, você já percebe que é mentira. Porque a coisa já está acontecendo. Mas o governo japonês insiste que não. Então o governo japonês ele só consegue, como é que fala assim, enganar aquelas pessoas que não ficam atentas no mercado do dia a dia. Quem está ali no dia a dia, olhando, o governo japonês não consegue passar a perna. E passa vergonha. Mas vai fazer o quê? Mas o Japão teve um superávit comercial de 799,3 bilhões com os Estados Unidos, né? Com uma queda de 12,2% em relação ao ano anterior, com as exportações caindo 6,2% para 1,81 trilhões de ienes e as importações caindo 0,7% para 1,1 trilhão de ienes. O Japão obteve um superávit comercial de 33,61 bilhões de ienes com a Ásia, aqui na Ásia, tá, a região da Ásia, incluindo a China, permanecendo no azul pelo 9º mês consecutivo, com as exportações aumentando 7,6% e as importações expandindo 5,6%. Mas por que disso? Por que na Ásia ele está ganhando? Por causa do Asia. Tá? Que existe um bloco comercial, praticamente o maior, se não for o maior, é um dos maiores blocos comerciais do mundo. E aqui no Asia, eles têm uma recíproca de baixa tributação, o que incentiva a compra e a venda de produtos. Então você vê que a baixa de tributação, ele incentiva os outros países a comprarem. Diferentemente do que o Trump vai fazer com altas tributações. Então você já sabe que dependendo da situação, os Estados Unidos ele vai ficar muito fodido daqui a alguns anos. Ele vai se lascar, vai dar altas inflações nos Estados Unidos. Lá. Por mais que o Trump ele queira fazer uma coisa muito protecionista, ele vai lascar o país dele. Então você vê que a baixa tributação ele favorece o Japão. Por isso que eu falo que essa política do Haddad, o arcabouço fiscal e o caramba 4 é pura burrice. Você vê que o Japão ele ganha dinheiro assim com essa parte do, como é que se fala, em relação à Ásia por causa da baixa tributação. Se ele soca alta tributação dentro do país, ele lasca todo o país também. Por que você acha que como é que se fala assim, os partidos da oposição eles já estão falando, você vai ter que tirar a parede de 1.030.000 ienes. Senão não tem negociação e vocês não vão aprovar mais nada. Então parece que o Partido Liberal Democrata, que é o partido do Ishiba, aceitou os termos. Aí para as próximas, como é que fala assim? Como é que fala? Para as próximas paredes de renda, vai ter que ter novas negociações. Mas por enquanto parece que a parede de 1.030.000 eles vão tirar. Tá? Como é que eles vão fazer isso? Eles não anunciaram ainda. Então assim que anunciar eu trago para você. Só para finalizar, o Japão ficou no vermelho pelo 9º mês consecutivo com a União Europeia, registrando um déficit comercial de
déficit é no vermelho, tá? 252,50 bilhões de ienes, com exportações caindo 11,3% e importações subindo 3,9%. Então você vê que com a União Europeia ele está no vermelho, tá? Com os Estados Unidos ele teve um superávit e na Ásia ele teve um superávit, né? E só com a China ele se lascou, tá? Só com a China ele está 43 meses consecutivos no vermelho. Então você vê que se a China, que é o maior parceiro comercial do Japão, ele já está em 43 meses consecutivos no vermelho, você pode considerar isso o maior parceiro comercial? Se isso é o maior parceiro comercial, se o Japão perder a China, você já sabe o que acontece. Estou te trazendo a realidade aqui pelos próprios números do governo. Então, por isso que eu falo para você que dependendo, você pular fora de automobilística é algo a se pensar. Por mais que ela pague bem, etc., mas futuramente, dependendo da situação, ela não vai trazer muita segurança. Tá? Principalmente agora com o Trump no poder. Vamos ver o que vai dar. Como eu já trouxe a outra matéria falando, o tanto que ele vai taxar, principalmente para as automobilísticas. Você vê que lá no México eles vão chegar a taxar 200% ali. E tem muita empresa japonesa no México. Então você já sabe o que vai acontecer com as empresas aqui no Japão também. Porque muitas empresas pegam as peças daqui e já mandam para lá, para o México, e depois eles mandam para os outros locais. Eu trabalhei numa empresa assim, aqui no Japão, e praticamente foi uma das melhores empresas que eu já trabalhei. Humanamente falando, chefia bacana, não ficava enchendo o saco. Os caras, a empresa era bacana, era autopeça, mas era limpo. Tá? Não tinha aquela neblina de óleo que costuma ter nas autopeças. Era um troço bacana. Era um troço muito bacana assim, de trabalhar. Mas, infelizmente, eu tive que sair de lá por causa desse meu problema de hérnia, porque praticamente foi minha última empresa, mas foi muito bom trabalhar lá. Tá? Mas, de qualquer maneira, já dá para você sacar que o Japão gasta muito mais com importação do que para exportação. E você vê que os números não estão convidativos. Tá? Porque a China já está no vermelho. Tá? Os Estados Unidos, que ele teve um déficit grande, provavelmente, futuramente aqui, ele já vai ficar no déficit também, por causa das taxações do Trump. Aí só vai sobrar o que para ele? A Ásia. Por isso que o Ishiba ele correu por Mercosul lá durante o G20 para poder tentar fazer o que? Mudança na parte, como é que fala assim, de importação e exportação. Porque se ele ficar só com isso aqui, ele vai se lascar. Para não falar uma palavra que ele vai se fuder. Tá? E nisso vai todo mundo junto aqui. Por isso que eu falo para você, futuramente comece a dar um jeito na tua vida. Aí, como é que você fala assim? Ou você monta um negócio para você, volta a estudar, aumenta seu valor de mercado com certificações, aprendendo a Nihongo, seja lá o que for, tá? Para você concorrer a empregos que pagam melhor, saindo de certos ramos aqui no Japão que é perigoso. Tá? Ou você começa a fazer negociações igual que eu faço no meu caso, renda variável e renda fixa. Monte uma carteira previdenciária para você, tá? Porque senão, como é que fala assim, o futuro vai ficar muito estranho, muito esquisito, tá? E mesmo para fazer investimentos aqui no Japão, você vê que não sai caro igual, por exemplo, se você parar para pensar, o grupo eu não sei se paga juros, mas você vê que eu trouxe que o valor de uma cota do 7-Eleven era 2.660 e alguma coisa. Falar que é caro, dependendo, não é. Você gasta isso com comida fácil, dependendo da situação. Só que nisso você está comprando algo que vai valorizar dependendo 2 vezes. Só que nesse caso aqui do 7-Eleven eu já não vou recomendar para você comprar, tá? Diferentemente do outro vídeo, porque o grupo Itoyokado, como eu falei no princípio do vídeo, ele vai fazer um OPA. Então isso aí não é legal. Tá? Você corre risco de você perder liquidez, perder dinheiro. Então, entre certo pelo duvidoso, não arrisque, pelo amor de Deus. Com dinheiro, você não brinca.
Ó, uma coisa que eu já aprendi na vida: mulher, dinheiro e carro não se empresta. Não se empresta, não se brinca. Tá? Então, toma cuidado aí também em você na sua casa. No seu caso, se você for mulher que estiver assistindo o vídeo, homem, tá? Você troca o homem pela mulher. Mas dinheiro e carro não se empresta. Tá? Não se empresta, não brinca com isso. Tá? Então, vai tentando fazer a coisa na mais seriedade possível para você garantir seu futuro. Porque você vê que o futuro do Japão aqui não está muito legal não. Porque esse dado aqui, em relação à China, que o Japão está 43 meses consecutivos no vermelho em relação à China, eu não conhecia esses dados aqui. Isso aí para mim é novidade. Tá? Então, se você levar em conta, um ano tem 12, 24, 36, 48. Então, você vê que tem 3 anos e alguma coisa que o Japão não tem lucro com a China. E a China está só lá, ó, desculpa o termo, ó, no Japão. Só que o Japão está baixando a cabeça, falando raio. Porque ele não tem outra pessoa para vender. Por isso que quem me pergunta sobre mercado, eu falo, meu, pelo amor de Deus, você quer montar um negócio aqui no Japão? Primeiramente você legaliza. Segundo, você estuda Nihongo. Por quê? Começa a vender seus produtos além do nicho brasileiro. Começa a oferecer. Você vê que empresas grandes brasileiras aqui no Japão, que já duram há anos, elas vendem para os mercados japoneses. Você vê que tem linguiças em mercados japoneses e outras coisas em mercados japoneses. Elas estão expandindo seu portfólio, estão saindo do mais do mesmo, só dos produtos brasileiros. Porque se dá uma queda no número de brasileiros, eles não têm para quem vender. Mas se você estiver vendendo no mercado japonês, colocar um preço agregado ali, fazer um mostruário ali de degustação, você pode alavancar muito suas vendas. É questão de estratégia. Tá? Mas isso vai muito de cada um. Mas é o que eu recomendo. Sai fora do nicho. Abre, expande o seu canal de distribuição, porque senão você vai se lascar. Né? É igual aquelas pessoas que só vivem de mentor. Aqueles mentorias brasileiros que só vivem vendendo para brasileiro. Quando dá uma queda no número de brasileiros em determinadas regiões, aquelas pessoas choram. Porque cai a rentabilidade dela. Então, uma coisa legal? Não. Por isso que eu falo, para você evitar essas situações cíclicas, você tem que tomar certas providências. O que são essas providências? Você expandir seu canal de distribuição. Sair mais do mesmo. Só que é aquela velha história. Sair da zona de conforto dá trabalho. E esse dá trabalho muita gente não quer. E é nisso porque aí é a hora que não cresce. Tá? Porque você quer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, não vai dar. Eu canso de falar isso. Quer resultado diferente? Faça coisa diferente. Fazer sempre as mesmas coisas, querendo resultados diferentes, não vai dar. Você não vai crescer. Tá? Então, vida que se segue. E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você fazer suas tomadas de decisões aqui no Japão. Sobre investimentos, crescimento pessoal ou alguma outra coisa. Assim, proteção financeira, mas faça alguma coisa por você. Tá? E eu vou ficando por aqui e Maido.